Amém, glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Glória a Deus por essa manhã tão preciosa, onde nós podemos estar juntos para nos reunirmos em torno do nome do Senhor Jesus e também compartilharmos um pouco da sua palavra. Quero compartilhar brevemente com os irmãos uma palavra, há alguns domingos pela manhã, com exceção do domingo passado, que eu não estive, eu estava em viagem, nós estamos falando sobre o porquê nós nos reunimos assim. Qual é o motivo de nós nos reunirmos assim? Talvez você vai olhar para o que está acontecendo, com relação à igreja, e você vai dizer assim: pastor, nós estamos tomando o caminho errado, nós não estamos na direção certa, porque talvez algumas pessoas diriam isso, porque nós estamos acostumados, irmãos, a julgar as coisas pelos resultados. Ou seja, se algo gera um resultado positivo, então isso é de Deus. Se algo não gera um resultado positivo, então isso não é de Deus. E quando nós falamos de igreja, instituição, resultado é número de pessoas. Então, se nós estamos fazendo algo que está aumentando o número de pessoas, então isso é de Deus. Se nós estamos fazendo algo que não está aumentando o número de pessoas, então isso não é de Deus. E talvez, se você olhar por esse prisma, você vai dizer assim: poxa vida, nós estamos indo pelo caminho errado. Mas eu quero dizer algo a você, irmãos. Nós precisamos trocar a nossa métrica de avaliação, porque o que importa para nós, e o que deve importar para nós, é a vontade do Senhor, e não resultados exteriores. Ou seja, se nós estamos ou não fazendo a vontade de Deus, isso é o que importa. Se nós estamos ou não, seguindo em direção ao supremo propósito de Deus, é isso que importa. Irmãos, e nós não vamos recuar, nós não vamos voltar atrás. Por quê? Porque o Senhor tem revelado a nós a sua vontade, e nós precisamos ser fiéis a essa vontade. É interessante, irmãos, eu orando ao Senhor e buscando a direção do Senhor acerca de algumas coisas, principalmente acerca de todas essas mudanças que estão acontecendo conosco, como igreja. O Senhor trouxe algumas respostas ao meu coração. A primeira resposta, que foi muito clara para mim, foi acerca da vida do apóstolo Paulo. É interessante que a última carta que o apóstolo Paulo escreve a uma igreja é a carta de Paulo aos Filipenses. E nessa carta, Paulo, ele fala algo que é muito curioso. E quando nós lemos assim, com um olhar superficial, nós não entendemos o que ele está falando. Mas quando você faz uma junção dessa última carta eclesiástica, que é a carta aos Filipenses, com a última carta pessoal que ele escreveu, que é a carta a Timóteo, e ele escreveu essas cartas muito perto uma da outra, você vai entender do que Paulo está falando. Porque aos Filipenses ele diz assim: olha, eu sofri a perca de todas as coisas para poder ganhar a Cristo. E a gente lê: sofri a perca de todas as coisas para poder ganhar a Cristo. E nós ficamos imaginando, então o que Paulo perdeu? Bom, Paulo perdeu o prestígio que tinha, Paulo perdeu o nome que tinha, Paulo perdeu de repente o dinheiro que tinha, Paulo perdeu o status que tinha no mundo judeu religioso, Paulo perdeu a liberdade, ele estava preso, ele estava em uma prisão. Mas irmãos, quando nós lemos a carta a Timóteo, nós vemos que não foi só isso que Paulo perdeu. Porque quando ele escreve a Timóteo, a última carta, ele diz assim: todos me abandonaram, só Lucas ficou comigo. Então ele não perdeu apenas coisas,
Ele não perdeu apenas a liberdade, ele não estava apenas encarcerado, sem liberdade, ele não perdeu apenas o nome, o status, ele perdeu também as pessoas que caminhavam com ele. Por quê? Porque as pessoas que caminhavam com Paulo não conseguiram compreender o caminho que Paulo estava tomando, a direção que Paulo estava tomando. Talvez para aqueles discípulos ali, e se a gente ler a carta a Timóteo com bastante atenção, você vai ver que Paulo faz um apelo a Timóteo, para que Timóteo também não o abandone. Ele diz para Timóteo: Timóteo, não se envergonhe das minhas prisões, não se envergonhe de eu estar encarcerado, como quem diz assim: Timóteo, você também não me abandone, não me deixe também. Por quê? Porque Paulo começou a ser visto como um maluco, como um louco, como alguém, como um extremista, como alguém que tinha perdido o senso da realidade. Mas Paulo tinha enxergado algo que infelizmente os irmãos que caminhavam com ele não tinham visto. Ele tinha enxergado a Cristo, e por causa de Cristo ele sofreu a perca de todas as coisas. Quantos estão aí, irmãos? Isso me trouxe um refrigério no coração, porque há 2 anos atrás, quando o Senhor falou comigo sobre as mudanças que iam acontecer, o Senhor disse: você vai perder muitas coisas, inclusive pessoas. Sabe, irmãos, e eu tenho meu coração em paz, muito em paz, embora algumas pessoas realmente tenham nos deixado, e eu acredito que outras pessoas ainda nos deixarão. Mas, irmãos, eu tenho meu coração em paz, porque se for necessário perder todas as coisas para poder ganhar a Cristo, que nós venhamos perder todas as coisas, porque o que nos importa é ganhar a Cristo, é ter a Cristo. Os irmãos estão aí, irmãos? E uma segunda resposta que o Senhor trouxe ao meu coração, nessas minhas orações, nesses meus devocionais, buscando ao Senhor, é acerca das 2 últimas igrejas proféticas. Quando nós lemos Apocalipse no capítulo 2 e Apocalipse no capítulo 3, nós vemos 7 cartas às 7 igrejas, e essa é a história profética das igrejas, porque a história histórica do primeiro século da igreja está em Atos dos Apóstolos, mas quando termina Atos dos Apóstolos, nós não temos mais a história histórica, nós temos uma história profética, que é dividida em 7 partes, que são as 7 igrejas. Cada uma dessas partes representa um período da igreja na terra. E quando nós chegamos nas últimas 2 igrejas, que faz parte da igreja do fim, nós temos 2 igrejas que se contrastam completamente de forma oposta. Nós temos primeiro Filadélfia e depois nós temos Laodiceia. E a Filadélfia, o Senhor diz assim: olha, como você tem pouca força, mas mesmo assim não negastes o meu nome. Diga: pouca força, mas não negou o meu nome. Diga assim: não negar o nome. Nós nos reunimos em nome de Jesus. Agora, por causa disso, essa igreja tem pouca força. E a força aqui fala do tamanho. Por outro lado, Laodiceia, que é a igreja do povo, que é a igreja que não guardou a palavra, que não guardou o nome, a igreja diz assim: olha, nós somos ricos, abastados e não temos falta de nada. Mas o Senhor diz: mas você não sabe que você é miserável, pobre, desgraçado, cego e nu. A Filadélfia, ele diz: como guardastes a minha palavra com perseverança, eu também te guardarei da tribulação que há de vir sobre a terra. Mas para Laodiceia ele diz: aconselho-te que de mim compre ouros refinado no fogo,
vestes para que se vista e não veja a sua nudez, e colírios para que volte a ver. Então nós temos uma igreja robusta, que se acha rica e que não tem falta de nada, mas que é reprovada pelo Senhor. E nós temos uma igreja que tem pouca força, uma igreja que, se você for e ver o contexto das igrejas da Ásia, é a menor igreja, é a mais pobre, é a mais fraca, ela não tem condição. Só que essa igreja, ela só está assim porque ela decidiu guardar a palavra do Senhor com perseverança. Você sabe o que o Senhor falou ao meu coração, irmãos? E Jesus já tinha nos falado sobre isso. Jesus disse assim aos discípulos, quando ele ora no capítulo 17 de João, ele faz a oração sacerdotal, ele diz assim, falando a Deus, ele diz assim, eu dei a tua palavra a eles, e o mundo os odiou. Isso significa, irmãos, que guardar a palavra de Deus tem um preço. Guardar a palavra de Deus tem um preço. Teve um preço para Filadélfia, teve um preço para os 12 apóstolos de Jesus, e vai ter um preço para nós também. Mas nós precisamos fazer uma escolha, e para mim essa escolha é muito óbvia, irmãos, porque se nós ainda estamos querendo agradar a homens, como diz Paulo a Gálatas, então nós não somos servos de Cristo, nós não servimos ao Senhor, porque o Senhor precisa realmente tomar e estar em primeiro lugar. Então, acredite, irmãos, o que nos mede não é a quantidade de pessoas, o que nos mede é a obediência ao nosso Senhor Jesus, e nós precisamos estar dispostos a obedecer o Senhor, custe o que custar, e se necessário for, sofreremos a perca de todas as coisas, para que possamos ganhar a Cristo. Amém, irmãos? É interessante que é diferente, porque em outro momento, quando nós perdíamos pessoas, ficávamos desesperados. Eu mesmo ficava, meu Deus, o que tem que fazer? Tem que orar, tem que estar acontecendo, nós estamos em pecado, aconteceu alguma coisa, sabe? E eu confesso aos irmãos que há uma paz dentro do meu coração tão grande, e uma alegria tão grande em me reunir com os irmãos, para poder celebrar o nome do Senhor. A impressão que eu tenho é que saiu das minhas costas 1 tonelada que eu carregava, sabe? Ainda que aparentemente as coisas não estejam indo bem, acredite, irmãos, nós estamos no caminho certo, porque o nosso objetivo é colocar Cristo acima de todas as coisas. Outro dia, alguém veio me perguntar, e perguntou por inocência, não foi uma pergunta maliciosa, mas mesmo por inocência, ainda você vê o entendimento que a pessoa tem. A pessoa falou assim, pastor, agora na igreja, tudo vai ser para Jesus? Aí eu parei e pensei, eu falei, como é que é? Não, agora tudo é para Jesus, é só Jesus agora? Daí eu disse, é a ideia. Ah, não, mas se for assim eu não quero, eu não vou ficar. Aí eu parei e falei, irmão, você tem noção do que está falando? Ah não, pastor, porque agora tudo é Jesus, tudo é para Jesus. Eu falei, mas a igreja é de Jesus, irmão. A igreja é de Jesus. Não, se for assim, eu e minha família, nós vamos sair. Eu falei, olha, eu sinto muito, eu não gostaria que você fosse, mas na igreja tudo é para Jesus, tudo é para Ele, nada para nós, tudo para Ele. Ah não, então eu vou procurar outro lugar onde tudo não é para Jesus. E não está mais em nosso meio, Irmãos, que loucura! A que ponto nós chegamos? Você consegue entender? E mesmo assim, está o pensamento de muita gente em muitos lugares. A igreja tem que ser para mim, a reunião tem que ser para mim, a pregação tem que ser para mim, não para Jesus. O que Jesus está querendo aqui na igreja dele? Quantos estão aí?
Você consegue entender o tamanho da loucura? Sabe o que é isso, irmãos? Fim dos tempos. Nós estamos chegando ao fim dos tempos. Paulo nos alertou sobre isso, que chegaria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. O que é a sã doutrina? Cristo. Cristo é a sã doutrina. As pessoas não suportariam a sã doutrina e buscariam para si mestres que falem o que elas querem ouvir segundo os seus próprios desejos. Irmãos, que o Senhor nos livre disso, e que o Senhor nos guarde disso, irmãos. E olha para mim, e nós precisamos orar mesmo, de verdade, porque essa é uma armadilha que está posta diante de nós o tempo todo. Nós estamos o tempo todo sendo tentados a abandonar Cristo, a abandonar a centralidade de Cristo, a abandonar uma vida para Cristo e pensarmos em nós mesmos. Mas que o Senhor nos guarde e que Cristo mantenha-se sendo o centro da nossa vida, da nossa igreja, do nosso cultuar, da família. O centro de todas as coisas é Cristo. Amém, meus irmãos? E é por isso que nós nos reunimos assim. Bom, esse é o nosso tema. Então, voltando ao tema, por que nós nos reunimos assim? Preste atenção, que nós começamos a palavra. Porque há um propósito de Deus para o Filho. Há uma vontade de Deus para o Filho. Quando Deus enviou o seu Filho à terra, Jesus, para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para ele, Deus tinha um propósito com o Filho. E esse propósito com o Filho precisa ser cumprido. Amém, meus irmãos? Quero que você abra a sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, vamos tentar ser o mais breve possível. Nós estamos tendo um encontro com Deus, aqui do lado, né? Glória a Deus por isso. Alguns irmãos estão lá servindo, trabalhando, né? Algumas pessoas passando pelo encontro, e nós cremos que uma obra poderosa está acontecendo ali, de salvação e transformação de vidas. Amém, irmãos? O encontro com Deus é a nossa reunião de evangelismo. Amém? Lembre-se disso, nossa reunião de evangelismo é o encontro com Deus. Nós evangelizamos pessoas através do encontro com Deus. Efésios capítulo de número 1, verso de número 9 e o verso de número 10. Por que nós nos reunimos assim, em nome de Jesus, onde tudo é para Ele? Diz assim a palavra, falando sobre Deus. Vamos ler a partir do verso 8, amém, irmãos? Olha lá. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, ou seja, está falando da graça. Deus derramou sua graça abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos, diga, desvendando-nos. Olha para mim, faz assim, ó. Diga assim, ó, desvendando. Estávamos cegos e Ele nos desvendou, diga, Ele mostrou para nós. Amém, meus irmãos? Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Diga assim, a vontade de Deus era um mistério que ninguém conhecia, e Ele desvendou essa vontade para nós. Os irmãos estão aí? Segundo o beneplácito, ou seja, a palavra beneplácito significa sua boa vontade, segundo a sua boa vontade, que propusera em Cristo. Vamos devagar? Diga assim, Deus, fala comigo, fala, Deus propôs algo para Cristo. Os irmãos estão aí? E o que Ele propôs para Cristo é a sua boa vontade.
é aquilo que ele queria fazer, mas isso ficou escondido, em mistério, por um bom tempo, mas agora ele desvendou essa vontade que ele tem para Cristo. E que vontade é essa? Presta atenção, verso 10. De fazer convergir ou congregar nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, qual é a vontade que estava escondida, que ele propôs para Cristo e que agora foi revelada? Desvendar, ou melhor, congregar em Cristo todas as coisas. Diga, tudo congregado em Cristo. Tudo que está no céu e tudo que está na terra. Os irmãos estão aí? Abre lá agora a sua Bíblia. Tente se lembrar desse texto. Lá em Colossenses. Colossenses capítulo de número 1. Os irmãos estão aí? Verso de número 16. Falando sobre Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 16. Os irmãos encontraram? Diga glória a Deus. Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então diga assim, tudo foi criado nele, por ele e para ele. Observe, nele o lugar. Onde é que foram criadas as coisas? Nele, o lugar. Por ele, foi ele quem fez. Para ele, o propósito de todas as coisas é ele. Tudo é para ele. Os irmãos estão aí? Verso 17. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. As coisas só existem por causa dele. Os irmãos estão aí? Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Para quê? Para que em tudo, diga em tudo, tenha a preeminência. Isso significa para que em tudo ele seja o mais importante. Os irmãos estão aí? Porque foi do agrado do Pai, diga, foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse. Olha para mim, existe uma vontade de Deus para Cristo. E qual é a vontade de Deus para Cristo? Que ele encabece todas as coisas. E o que significa encabeçar? Olha para mim, a tua cabeça é o que governa o teu corpo. Os irmãos estão aí? Ou seja, você faz o que faz, levanta, senta, ergue os braços, fala, né? Você faz o que faz porque a sua cabeça governa o corpo. Quando nós falamos de encabeçamento, do encabeçar de Cristo, nós estamos falando do governo de Cristo. Ou seja, encabeçar é governar. E é do agrado do Pai que Cristo encabece todas as coisas, que Ele governe todas as coisas. Quantos estão aí, irmãos? Diga assim, esse é o desejo do Pai. Essa é a vontade do Pai, que Ele esteja encabeçando todas as coisas. Porque, irmãos, tudo será colocado debaixo dos pés de Cristo. Há uma promessa de Deus, Ele disse, senta-te aqui à minha direita, até que eu coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O que fala de governo. Estar debaixo dos pés fala de ser governado por Cristo. Então,
A vontade de Deus é que Cristo encabece tudo. Agora, não faz sentido nós pensarmos que Deus quer que Cristo encabece tudo, o universo inteiro, se primeiro Ele não consegue encabeçar a sua própria igreja. Encabeçar fala do governo, fala do universo fazer a vontade dEle. Agora, nós estamos falando sobre o universo fazer a vontade dEle, enquanto nós que somos a sua igreja e o seu corpo, estamos fazendo nossa própria vontade, e não estamos sendo encabeçados por Ele. Não faz sentido, irmãos, não faz sentido todas as coisas congregarem em Cristo, todas as coisas serem governadas por Ele, enquanto a igreja não é governada por Ele, enquanto a igreja é governada pela vontade de homens, enquanto nós estamos aqui querendo fazer nossa própria vontade, não faz sentido. A primeira coisa que deveria ser encabeçada por Cristo somos nós. Primeiro a nossa vida particular, nosso viver cristão, o nosso viver individual, mas também a igreja. Ela precisa ser encabeçada por Cristo. A vontade tem que ser dEle. O que nós fazemos aqui é para Ele. Ele tem que ter a preeminência, Ele tem que ter o primeiro lugar. É dEle, não é de homens, não pertence a homens, pertence a Ele. E nós temos que, irmãos, porque observe, a palavra de Deus diz que Deus só poderá julgar o mundo quando Deus tiver uma vara de medir correta. Sabe qual que é a vara de medir de Deus? A igreja. Porque o juízo começará pela casa de Deus. Como que Deus vai julgar o universo se a própria igreja não faz a sua vontade? Então por que nós nos reunimos assim? Porque há uma vontade de Deus para o Filho, que Ele encabece todas as coisas, e isso precisa começar por nós. Então as reuniões, irmãos, não tem que ser do jeito que nós gostamos. As reuniões têm que ser como Ele descreveu em sua palavra, porque Ele é o cabeça, Ele é o governo. Quantos conseguem compreender isso, irmãos? Nós não estamos aqui, olha para mim, nós não viemos aqui para nos ver. Embora nos ver é muito bom, é gostoso ter comunhão, sim ou não? Mas se nós saímos de casa por esse motivo, está errado. Nós não viemos aqui porque nós gostamos de tal louvor, ou nem sequer viemos aqui porque gostamos da pregação, nós gostamos da pregação. Não, irmãos, nós viemos aqui por causa dEle. Ele é o motivo. Não pode haver outro motivo. Não pode existir outro objetivo, irmãos. Ele é o centro de todas as coisas. Essa é a vontade do Pai que foi revelada. Que Ele tenha a preeminência sobre todas as coisas, mas principalmente sobre nossas vidas e sobre a igreja que pertence a Ele. Que nós venhamos entender isso. Que Cristo verdadeiramente encabece todas as coisas, para que nós, irmãos, possamos cumprir a vontade do Pai acerca do seu Filho. Quantos estão aí? Efésios. Efésios capítulo de número 1, verso de número 18, essa é uma oração do apóstolo Paulo.
Efésios capítulo de número 1, verso de número 18. Paulo está orando. E ele diz assim: iluminados os olhos do vosso coração. Se os olhos do nosso coração, se os olhos do nosso espírito não for iluminado, nós nunca vamos enxergar essa verdade. Isso aqui não é algo que você aprende com a mente. Isso aqui é algo que você recebe no espírito. Quantos estão aí, irmãos? Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só nesse presente século, mas também no vindouro. Não haverá um nome acima do nome dele, nem neste século e nem no vindouro. E aí ele continua dizendo: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, para ele ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Diga assim: para que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, o Pai deu ele à igreja. Diga assim: por quê? Porque a igreja, o qual é o seu corpo. Bom, se ele vai ter que encabeçar todas as coisas, que ele comece encabeçando então o seu próprio corpo. Vou traduzir: se ele vai ter que governar todas as coisas, o universo inteiro, que ele comece então governando a sua própria igreja. Quantos estão aí? A igreja, que é a plenitude, a igreja é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Diga assim: é da vontade do Pai que Cristo seja o cabeça, primeiro da igreja e depois de todo o universo. Mas Cristo não encabeçará todo o universo se primeiro ele não encabeçar a igreja. E com encabeçar, nós estamos falando sobre governar. O governo da igreja é do Senhor. Irmãos, isso não pode ser uma frase. Isso não pode ser um estudo. Isso não pode ser uma pregação. Isso precisa ser uma realidade. Pastor, e como é que Cristo vai governar a igreja? Preste atenção. Cristo vai governar a igreja quando nós fizermos reuniões adequadas em nome dEle. E aí, tente entender, por que nós estamos nos reunindo todo domingo para a mesa do Senhor? Porque aqui nós comemos a sua carne e bebemos o seu sangue, e temos em nós a vida dele. Quantos estão aí? Por que nós temos a reunião do ministério da palavra? Porque Cristo é o verbo, a palavra viva e eficaz, e essa palavra entra em nós e nos dá a direção de como viver. Por que nós estamos tendo a oração congregacional? Porque através dessa oração, a mente de Cristo nos é revelada, e nós entendemos qual é a sua vontade. Por que nós temos a comunhão? Porque através da comunhão, o Cristo que habita em nós,
vai falando uns com os outros e vai nos dando direção de para onde nós temos que ir. Essas reuniões adequadas é que vai fazer Cristo encabeçar a igreja. Você consegue entender, irmãos? Porque caso contrário, se assim não for, independente do que nós façamos, nós vamos cair no mesmo erro. O quê? Amontoar para nós mestres que falem aquilo que nós queremos ouvir. Abandonar o encabeçamento de Cristo. Só que sabe qual que é o problema, irmãos? Se Cristo não é o cabeça, então isso não é igreja. Sabe como Paulo chamava lugares aonde Cristo não encabeçava? Ele chamava de sinagoga de Satanás. Porque olha para mim, você pensa que o diabo quer que você faça muita maldade. Não, o diabo quer que eu faça muita maldade, ele quer que eu mate, que eu roube, que eu... Não, irmãos. Isso aí o diabo quer lá para o ímpio. Quantos estão aí? Que não tem salvação, que está indo para o inferno, e esse é o que ele faz com o ímpio. Para o crente ele não quer isso. Para o crente ele quer apenas que o crente faça a sua própria vontade. É só isso que ele quer para nós. Porque ele sabe que nós somos salvos. E ele sabe que nós não perdemos salvação. Não tem como mais ir para o inferno. Então, o diabo seria muito burro, tentando fazer você perder uma coisa que você não pode perder. Porque não foi você que conquistou, foi Cristo. Agora, tem algo que ele pode atrapalhar, que é o supremo propósito de Deus, que é que você negue a si mesmo para viver para o Senhor. Isso ele pode atrapalhar. E como é que ele faz isso? Fazendo você fazer a sua própria vontade. Olha para mim, no jardim do Éden, irmãos, essa foi a decisão que teve que ser tomada por Adão e Eva. De um lado nós temos a vontade do Senhor: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comerdes certamente morrerá. Do outro lado nós temos a voz da serpente: podem comer, certamente vocês não vão morrer, porque na verdade Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aí a Eva olha para a árvore e ela vê que a árvore é agradável aos olhos, boa para comer e boa para dar entendimento. Diga, agradável aos olhos. Irmãos, isso não é uma mentira. A árvore era agradável aos olhos. Quando ela olhou para a árvore, ela enchia os olhos. Sabe algo que você olha e fala: nossa, como eu queria ter isso aqui? É isso. Era boa para comer. Diga, boa para comer. Provavelmente o que se tinha de melhor para comer ali é aquela árvore. E boa para dar entendimento. O que está por trás disso, pastor? A minha vontade, o fazer o bem para mim mesmo, ou abrir mão da minha vontade para fazer a vontade do Senhor. E a escolha é essa: busco o que é bom para mim ou obedeço o Senhor? Faço o que é bom para mim ou permaneço debaixo do encabeçamento de Deus? Qual foi a escolha da Eva e de Adão? Buscar o que era bom para si mesmos. E daí nós temos o resultado. Isso não mudou, irmãos. Isso não mudou. Isso continua até os dias de hoje. O que significa ser encabeçado por Cristo? Significa abrir mão da sua vontade, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. É isso que significa. E o que significa isso? É não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que você possa se alimentar da árvore da vida.
Porque Adão e Eva só não comeram da árvore da vida, porque comeram primeiro da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós precisamos trocar de árvore. Há pessoas que passam a vida inteira se alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não experimentam a vida de Deus. Porque olha para mim, não tem como comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e comer da árvore da vida ao mesmo tempo. Quando você come uma, você perde a outra. E isso explica muita coisa na vida de muitos crentes. Pastor, eu não sinto esse amor por Deus, eu não tenho prazer nas coisas de Deus. Eu não sei, pastor, parece que comigo é diferente. Não é que você não sente amor por Deus, não é que você não tem prazer, é que você não deixou de se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você continua fazendo a sua vontade, você não permite que Cristo encabece a sua vida, que Ele governe a sua vida. Você não consegue abrir mão das suas vontades para fazer as vontades dEle. Esse é o problema, irmãos. E aí você se alimenta de uma árvore e não pode comer da outra. Quantos estão aí? E aí, para você, a ceia não passa de comer um pão e beber um pouquinho de suco. Por quê? Porque você vai cear, mas vai sair lá fora e vai fazer a tua vontade, o teu querer, vai viver como você acha que deve viver, não debaixo do encabeçamento de Cristo. O Evangelho é coisa séria, irmãos, e o Evangelho é para gente séria. O Evangelho não é brincadeira. Embora muitos estão brincando com Deus e com a sua palavra e com a igreja, mas o que nós estamos fazendo aqui não é brincadeira. O que nós estamos fazendo aqui é algo extremamente sério. É a coisa mais séria que se pode fazer na terra. Nós estamos reunidos em nome do Filho de Deus, dizendo que somos o corpo dele. Então que nós tenhamos a decência de se submeter ao governo da cabeça, porque essa é a vontade do Pai que nos foi revelada, que Ele vai encabeçar todo o universo, mas não antes de encabeçar a sua igreja. Quantos estão aí? Efésios, vamos ler mais um texto. Capítulo de número 4. Verso de número 11. Nós temos aqui um relato do trabalho de Cristo na igreja, depois da sua ascensão aos céus. Vamos ler a partir do 9, para a gente ganhar um pouco mais de contexto. Diz assim, Efésios capítulo 4, verso 9: Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Quando ele morreu, ele desceu ao inferno, antes de subir aos céus. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Como é que ele vai cumprir todas as coisas? Olha lá. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, que são os homens dons que ele deu à igreja. Para que ele fez isso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério. Ele deu os homens dons para aperfeiçoar os santos, para que os santos façam a obra do ministério. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Então nós temos aqui uma ordem. Os irmãos estão aí?
Diga assim: homens dons são dados à igreja para aperfeiçoar os santos, para que os santos façam a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Essa ordem não pode ser quebrada. Os irmãos estão aí? Se faltar os homens dons, não há aperfeiçoamento. Se faltar o aperfeiçoamento dos santos, não há obra do ministério. Se faltar a obra do ministério, não há edificação do corpo. Então tudo tem que funcionar. Os irmãos estão aí, irmãos? Continuando, verso 13: para que isso? Para que ele quer isso? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa até que Cristo seja formado em nós. Para que Cristo tem que ser formado em nós? Verso 14: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Quantos estão aí? Irmãos, nós temos que largar de ser meninos. Pastor, o que é ser menino, pastor? Olha para mim. Eu vou te dizer o que é ser menino dentro da igreja. Eu estou aqui pregando para você. Eu estou argumentando com você algo. Você ouve o que eu estou falando e diz assim: é isso mesmo. Ok, está certo. Aí, semana que vem eu volto e falo outra coisa diferente. Aí você fala: não, é isso mesmo, é assim também. Aí na outra semana eu volto e falo outra coisa diferente daquilo que eu falei. Aí, não, é assim mesmo, você é menino. Eu lembro o dia que nós estávamos aqui com o nosso irmão Luiz, e ele citou, ele não argumentou, ele não falou, ele não usou versículos, citou. Ele diz assim: ó, eu creio que a igreja vai passar pela grande tribulação. Ele diz assim: eu quero que os que creem que não vai passar estejam certos. Prefiro que eles estejam certos, mas eu creio que vai passar. Pronto. Só ouvi os burburinhos. E agora? E agora? E agora? E agora? Ele não leu um texto. Ele não argumentou. O objetivo dele não era falar sobre igreja passar por tribulação. Ele só queria falar que a gente pode discordar de coisas e continuar sendo irmãos. E agora? E agora? Porque o pastor fala que não vai passar. E agora? Aí eu olhei assim, e sabe o que veio no meu espírito? Meninos inconstantes. É levado, porque assim, é levado. Tipo assim, não somos bereanos. Espera aí, me mostra isso. Onde está isso na palavra? Qual é o argumento? Onde estão os textos? Não, porque o Dave Leonardo falou. Menino inconstante. E o pior é que ainda vem encher minha cabeça ainda. Pastor, eu ouvi na internet tal coisa, o que o senhor acha? Eu digo: eu acho que você tem muito tempo sobrando. Tem que arrumar um serviço. Eu voltei inspirado, né, irmãos? Porque eu passei por uns lugares aí que me deixou com o espírito revoltado. Mas já eu volto ao normal. Se é que esse não é o normal. Eu voltei. É que o espírito se revolta. Menino inconstante. Consegue entender? Espera aí, onde é que está isso? Qual que é a base bíblica que você me dá? Isso é uma doutrina mesmo ou é um versículo isolado? Quero saber. Maduro. Porque para me mover de onde eu estou,
só pelo convencimento do Espírito. Os irmãos estão aí? Eu falo isso desde que eu cheguei em Balneário. Você não tem que acreditar no que eu falo. Você tem que conferir o que eu estou falando. Por isso eu faço questão de sempre mostrar os textos. Perco tempo com isso. Mas eu prefiro mostrar o texto para te mostrar a base do que eu estou falando, do que simplesmente lançar argumentos, segundo o meu próprio entendimento. Então, ele deu os ministérios, os homens dons, para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para nós chegarmos à estatura de homem perfeito, para não sermos meninos, levados por ventos de doutrina, através de homens que enganam fraudulosamente. Diga assim: nem todo mundo está bem intencionado. Nem todos que falam em nome de Deus têm um coração puro. Tome cuidado. Tome cuidado. Jesus disse: vocês não vão conhecer essas pessoas pelos que eles falam. Você vai conhecer essas pessoas pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis. Tem que andar junto. Tem que conhecer a vida. Para de ficar ouvindo pregadorzinho de internet, que você não sabe de onde vem nem para onde vai. Você não conhece a vida. Não sabe o que vive. A maioria deles nem congrega, porque se acham super estrelas, não precisam ter comunhão com o corpo da igreja, são artistas de palco, e está você lá se derretendo diante desses abobados, para não falar coisa pior. Mas fala bonito, pastor. Pois é, fala bonito. Está que nem o presidente, né? Tinha um que falava bobagem, e tem um que fala bonito agora. Aí você escolhe, se você quer um que fala grosso e pagar 20 pila no meio quilo de café, ou um que fala bonito e pagar 50. Quantos estão aí? Meninos. Como é que vamos acabar com esse negócio de meninos? Olha lá, continuando. Ele diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, ou seja, ao contrário disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Diga assim: só há crescimento quando nós somos governados pela cabeça, Cristo. Se você faz o que você quer, se é você quem decide a tua vida, Cristo não é o teu Senhor, e não é cabeça sobre a tua vida. Ele mesmo nos deu o exemplo, irmãos, da obediência plena. Obedeceu o Pai em tudo. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade do Pai. Que nós possamos entender que nós nos reunimos assim, para fazer a vontade de Deus acerca do seu Filho, que é que ele seja o cabeça de todas as coisas. Então a reunião é para ele,
A pregação é sobre Ele, os louvores é para Ele, o motivo de estarmos aqui é Ele, tudo é para Ele, nele, por Ele e para Ele, são todas as coisas. Amém, meus irmãos? Que nós possamos ser uma igreja que tem Cristo como cabeça, e que isso não seja apenas palavras, mas que seja uma realidade em nossa vida e em nosso viver como igreja, no nome de Jesus. Pai Santo, nós te rendemos graça. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por desvendar o mistério da tua vontade. E hoje nós podemos compreender claramente qual é a tua vontade acerca do teu Filho, que é congregar nele todas as coisas, na dispensação do tempo, tudo que está no céu, tudo que está na terra, porque foi do teu agrado que toda a plenitude nele habitasse, e foi do teu agrado que ele tivesse a primazia sobre todas as coisas. Por isso, nós entronizamos o nome de Jesus acima de todas as coisas, para que ele seja o cabeça da igreja, e que nós estejamos debaixo do seu governo, debaixo da sua direção, seguindo, Senhor, a sua vontade em obediência plena, e que nós estejamos dispostos a sofrer a perca de todas as coisas, para que possamos ganhar a Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque nada mais nos importa a não ser Cristo Jesus, o nosso Senhor. Faz-nos entender isso, Senhor, e faz-nos viver isso como uma verdade plena e uma realidade de vida, que isso saia da teoria, Senhor, e que nós possamos viver isso na nossa prática diária. Nós somos extremamente gratos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.